Então hoje a gente convidou a doutora Maria Almerinda Vieira, ela que é nefrologista. Obrigada, doutora, bem-vinda. Prazer em recebê-la, para a gente falar sobre isso e entender quais doenças, então, a gente pode e deve, né, cuidar e tentar, né, ao máximo ali com os nossos exames e a nossa disciplina, muitas vezes, tentar mantê-las mais distantes. Outras, no entanto, a gente sabe que vão ser mais difíceis. Mas eu queria começar, doutora, te perguntando o que essa data traz, então? Qual é o objetivo de vocês quando vem com a campanha? Eu também ganhei uma camiseta, a doutora também está com a dela, a camiseta está aqui. Essa é a camiseta da campanha, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E qual seria, então, o objetivo maior de conscientização de vocês? Boa tarde, prazer estar aqui. E tentar fazer aquilo que a gente precisa, que é alertar a necessidade de diagnóstico precoce. E por que a campanha? A campanha é uma campanha mundial. Esse ano faz 20 anos que a gente tem esse processo. De Legal. novo, ele é mundial. E só para lembrar a curiosidade, não é no dia 12 de março, o dia mundial do rim. Na verdade, na segunda quinta-feira de março. De março. Então, todo ano, na segunda quinta-feira de março. Na segunda quinta-feira de março, se projeta a ideia de conscientizar a população, conscientizar os governos de responsabilidade sobre o que é a doença de rim, a importância que ela tem. E quais são as doenças aonde chama atenção e aonde normalmente a gente diz: você já fez o seu exame de função renal, você já fez o seu exame de urina, que são clássicas. Diabetes, então todo paciente diabético precisa saber o mais precoce possível se o seu rim está funcionando adequadamente, para que ele tenha uma compreensão, para que ele tenha um retardo e para que exista uma intervenção que possa retardar a evolução para a doença renal. E você é hipertenso? Simples, né? Claro que é simples. É exame de sangue, Mas né, então, doutora? exatamente, é diabetes, é hipertensão, é, por incrível que pareça, obesidade, por incrível que pareça, a gente ser idoso, que aumenta teu risco, ter histórico de doença renal na família. Então, quem tem histórico de doença renal na família precisa disso. Quem, de repente, começa a inchar o corpo inteiro e se esquece que isso não é aumento de gordura, que isso é aumento de volume de água, e isso é importante. Eu brinco que, como em cada 100 indivíduos adultos, nós temos 10 com doença renal, que na maioria das vezes é subclínica, a gente precisa estar atento e fazer os exames dentro desse risco. Então, risco: se você tem todas essas coisas que eu falei, se você de repente vê a tua cor de urina diferente, vermelha, se você de repente vai só uma vez no banheiro para fazer xixi, no período que você tem, então diminui o teu volume de diurese, e é importante que você veja isso. Repetindo, mais ou menos 10 em cada 100 adultos têm doença renal. É bastante. Né? E, doutora, quando a gente fala do exame de sangue, de um exame simples, a gente está falando de dosar o quê? A gente está falando de dosar uma coisa, eu vou tentar ser o mais didática possível para que isso não confunda quem está ouvindo. Tá. De creatinina. O que é a creatinina? A creatinina é o resultado que a gente tem do metabolismo do nosso músculo, que chama, isso que a gente vai usar, é creatina. Tá. Então, nosso músculo é formado por essa substância. Quando a gente anda, quando a gente corre, quando a gente faz qualquer atividade, essa musculatura, ela metaboliza numa coisa que chama creatinina, que é o que nós dosamos como marcador de função renal. Tá. Essa creatinina, por ser alguma coisa que é um metabolismo, ela vai ser jogada fora, ela não é para ficar interna. E quem joga fora qualquer coisa que a gente metabolize e precise jogar fora é rim. Se isso aumenta, se a gente tem uma doença de rim, que é um filtro, onde a superfície do filtro está comprometida, essa creatinina aumenta no sangue.
Tá. e a gente é capaz de dizer que o indivíduo está com doença renal e quantificar a gravidade dessa doença. Perfeito, doutora. E é um exame hoje acessível, então Em não toda, tem em desculpa. todas as unidades básicas de saúde do Brasil, em todos os hospitais especializados ou não, em toda, e é um exame extremamente barato. Ponto. Vamos falar um pouquinho, eu acho que a gente tem imagens, Ocimar, para mostrar quando o rim ele tá bem e quando ele vai ficando doentinho. Eu acho que a gente tem uma sequência aí de imagens, certo, doutora? Tá, então, na verdade, essa é uma sequência bem para compreensão de quem não é da especialidade, são dois. Aonde ficam esses dois? Esses dois ficam escondidos atrás das costas. Então, a gente nem vê isso, esses rins. E que tamanho que eles têm escondido? Para um adulto normal, de 1,73 m e 70 quilos, ele tem no máximo 11 a 12 centímetros, Tá. os dois. Mas a gente não consegue palpar eles por trás, porque eles têm que estar bem escondidinhos, que eles são essenciais para a vida da gente. Tá certo. Este tamanho, obviamente a gente não nasce com ele, mas é um tamanho que depois do desenvolvimento, todos os guerreiros, eu chamo guerreiro, que é quem monta os filtros dessa estrutura, eles trabalham a vida inteira da gente. Então, normalmente, a gente, depois de adulto, fica com o rim do tamanho igual a gente ganhou. Tá. E com os dois. Isso é o normal. Perfeito. Conforme vai diminuindo a função pela doença renal, esses rins, eles diminuem. Também podem, por isso é importante Isso, também exames de imagem. Exatamente. E o que tá colocado aí é uma coisa extremamente importante para quem está vendo. É que, na verdade, como eu gosto de dar aula, eu sempre gosto de dar olhando para ele. Ah, não tem problema, fica à vontade. Então, na verdade, a doença renal, que a gente chama de doença renal crônica, que é aquela que presente, ela não consegue voltar à normalidade. Tá. Ela é uma doença que a gente pode avaliar a gravidade dela até chegar numa situação onde, naquele momento, você não consegue mais sobreviver, porque o rim já não funciona mais. E quando a gente fala desses estágios, a gente fala dos dois ou às vezes a gente fala da perda de um? Sempre os dois. Sempre os dois. Porque se a gente tiver dois e perder um e o outro continuar, a gente está tranquilo. Tá tudo bem. A gente está tranquilo. Mas no caso de alguma doença, então, crônica? Crônica, doença crônica em geral, o que ela comete são os dois. E doutora, quando a gente fala de doença crônica, o que pode levar a esse quadro, então? O que hoje a gente tem que ter como, né, um alerta de conscientização para cuidar dos nossos rins durante a vida? De novo, estágio 1, estágio 2 e estágio 3, em geral, não tem sintoma. Tá. Então, isso é um problema, porque para que a gente perceba, a gente tem que indicar o risco e a gente, além de indicar doutora, o risco... por favor. Alô? Obrigada, Jo. Acho que esse está funcionando, esse está. Alô? Além de indicar o risco, a gente tem que fazer o possível para avaliar tanto a função de filtrar, que é a creatinina, quanto o exame de urina, que é o resultado da filtração. Quais são as doenças? Repetindo, diabéticos têm que estar atentos, hipertensos têm que estar atentos, pacientes que têm doença renal na família têm que estar atentos, certo. Pacientes que já tiveram doença renal anterior têm que estar atentos, pacientes idosos, pacientes obesos e, curiosamente, pacientes com doença cardiovascular. Tá, então, isso é uma das coisas mais importantes, porque às vezes a gente está no cardiologista, porque é uma doença importante, a doença cardíaca, e a gente esquece que o rim faz parte desse sistema. E às vezes a gente tem a doença cardíaca, inclusive por causa do rim.
Isso. Doutora, tem perguntinhas aqui do público. Um beijo para Ana Maria, que escreveu para a gente, que está adorando a pauta. Ela fala das pedras nos rins. Então, como evitar e o quanto as pessoas que têm de forma frequente, né? A gente sabe que também é terrível, quem já teve essa dor, eu nunca tive, mas quem relata que é uma dor realmente, assim, grandiosa, né? Como a gente pode inserir no nosso assunto? Pode ter alguma ligação com alguma doença crônica? Claro que pode. Na verdade, calculose renal, que é disso que a Ana, né? É isso que ela tá comentando. Calculose renal é outra coisa que a frequência, a incidência em adultos é muito alta. Então, provavelmente aqui, se eu brincar, pelo menos dois de nós já teve cálculo renal. E o cálculo renal, por ser importante, e ele tem algumas características. Qual é a característica do cálculo? Aqui a gente tem uma imagem, doutora. Isso, eu faço o volume, quer dizer, eu fiz todo o meu metabolismo, eu vou filtrar e eu filtro sempre, se estiver funcionando bem, e eu jogo fora para o que a gente chama de canais de excreção muito eu jogo fora o que eu filtrei, a urina, tá? Se eu tiver muito cálcio, muito ácido úrico, muito sais nessa urina, o que vai acontecer é que ela vai precipitar, ela forma pedrinha e a pedrinha vai sair. Só que a pedrinha, para sair, ela tem que ter, primeiro, um tamanho que possa sair dentro dessa estrutura. Tá, do canal. É como um caninho, tá? E normalmente, se essa estrutura tiver, primeiro que dói bastante, mas a dor não é nem, a dor só chama atenção. O grande problema é quando esse cálculo não pode sair. Tá. Porque aí o meu rim deixa de filtrar como um cano entupido. Ah, entendi. E eu posso ter infecções urinárias nesse escalonamento de saída da pedrinha para ser jogada fora pela urina. Olha, que e eu posso ter infecções e as infecções também que levam aos problemas. O Simar, meu diretor, estava falando que é uma dor que se assemelha ao parto, né, que falam. Pior que parto, porque eu já tive. Meu marido já teve, achei que ele estava infartando. Doutora. Exatamente. A impressão que dá, porque a dor é tanta e a pessoa fica muito debilitada. E aí, naquele momento, e não sabe explicar onde e é daqui para cima, e é nas costas, e ela toma, né, geral, assim, você fala, meu Deus, tá infartando. Então, tem que correr para o hospital de qualquer jeito. De qualquer jeito, inclusive, e correr para o hospital, fazer o diagnóstico e ver se a pedrinha tem condição de sair. Porque se ela não tiver condição de sair, a gente tem que tirar. A gente tem que remover, senão pode alterar a função do rim. Doutora, para a gente encerrar, detectado o problema, então feitos os exames de check-up, tudo certinho, tudo bonitinho, detectado o problema, tem que procurar ajuda. E hoje, como é o tratamento? Hoje, como a gente pode colocar essa medicina e essa área da nefrologia no Brasil? O tratamento começa em prevenir, primeiro. Então, de novo, tenho diabetes, vou lá no médico, endócrino, falo, por favor, como é que está meu rim? Tá. Como é que está minha urina? Isso é uma forma, porque tem vários medicamentos para tal. A evolução da doença renal crônica, ela leva, se você não fizer intervenção, quando terminou a funcionalidade renal, ela leva aquilo que a gente chama de terapia renal substitutiva crônica. Tá. Que é, neste caso, que está sendo mostrado para vocês, é o procedimento que se chama hemodiálise crônica. Tá? Que no Brasil é a maioria da ferramenta utilizada para fazer esse tipo de filtração que deixou de existir. Tá. A gente isso é a máquina. E é claro, nós já estamos vendo aqui, nós precisamos de uma máquina, isso não é mágico, então isso tem que ser feito com regularidade para você manter a tua funcionalidade. E a gente tem uma outra, na verdade, duas outras possibilidades que não são diferentes, que podem ser uma e outra dependendo, que é a diálise peritoneal, onde você coloca o teu filtro, teu próprio filtro, que é dentro da barriga, que é a membrana peritoneal, e você coloca um líquido em contato com isso que vai fazer essa filtração. E a outra coisa que vocês conhecem, certamente, que é uma terapia renal substitutiva crônica, é o transplante renal. Tá? Que no Brasil tem cada vez mais sucesso, né? Claro, na verdade, hoje nós temos no Brasil em torno de, pelo Sistema Único de Saúde, que é praticamente 85% do que a gente tem, quase 180 mil pacientes em diálise
de máquina. Tá. Todos os anos, 3 vezes por semana, durante todo o período em que a gente está. Então, é uma terapia bastante complicada. Transplante, a gente faz aquilo que tem indicação, que Sim. tem compatibilidade. A fila, né? A fila é enorme, mas a fila é enorme. Eu só para chamar a atenção, às vezes, a fila de hemodiálise. Tem fila em hemodiálise, inacreditavelmente a gente está passando por um problema, porque não dá para ter fila em hemodiálise. Sem dúvida. Senão a gente morre. Mas tem indivíduos que não alcançam esse estágio porque morrem antes de doença cardiovascular. Então, que fique o alerta para o exame, que é muito simples, e para todos os cuidados, hábitos saudáveis, né? Claro. No fundo, essa é a grande recomendação. Controle de pressão, controle de pressão, peso. Diabetes, peso, exercício, hábitos saudáveis. E uma coisa que, falando da alimentação saudável, cuidado com o sal, cuidado com o excesso de açúcar, cuidado com o excesso de carboidrato, que isso tem uma interferência importante. Doutora, muito obrigada. Que aula, hein? Que aula maravilhosa. Compartilhem lá depois, vai ficar no nosso YouTube.